Certo, boa noite. Vamos começar hoje, então. A gente vai fazer uma breve introdução à microbiologia e parasitologia. Eu vou focar primeiramente agora na microbiologia e depois a gente dá uma nova introdução à parasitologia, tá? Qualquer coisa, só me perguntar que eu paro e a gente continua depois, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar por definições básicas. O que é a microbiologia? A microbiologia ela é o estudo dos seres vivos que só podem ser observados ao microscópio. Eles são denominados de micro-organismos. Eles podem ser fungos, bactérias, vírus, algas e protozoários. O que é de interesse para a saúde humana são esses três primeiros. São os fungos, as bactérias e os vírus. Os seres vivos, eles são capazes de existir, eles são seres vivos que são capazes de existirem com uma única célula, ou em agrupamentos. Nos agrupamentos, cada célula desses micro-organismos representa um único indivíduo, pois são independentes nos seus processos vitais. Mas tem um porém. Eles podem se associar em forma de biofilmes e, a partir daí, ter um comportamento multicelular. Eu vou focar mais para frente um pouquinho. Os micro-organismos, eles são distribuídos no ambiente, como na água, no ar, na terra, no gelo, e em algumas situações, até em locais com muita radiação. Alguns micro-organismos, eles evoluem muito rápido e se adaptam muito bem a qualquer situação. Aqui um exemplo. Ó. Vocês lembram do acidente que teve lá em Chernobyl? A explosão do reator nuclear? Isso aconteceu há vários anos. Até hoje, são encontrados fungos que comem a radiação. Então, a capacidade de adaptação dos fungos, vírus e bactérias é muito grande. Aqui é outra notícia. Ó. Cientistas encontram bactérias vivas que podem ter 100 milhões de anos. Então, a capacidade de adaptação dos seres vivos de tamanho micro, né, é muito grande. Aqui então um exemplo de doenças causadas por micro-organismos. No caso, esse daqui é uma meningococcemia, é uma doença causada por bactéria, né, dá sintomas oculares ou sintomas de pele. E vou passar um vídeo rapidinho aqui, só um resuminho sobre o que é a microbiologia. Podemos dizer que a microbiologia teve seu início quando o homem aprendeu a polir lentes que eram feitas de peças de vidro, unidas entre si, produzindo assim um aumento superficial que possibilitou os olhos humanos enxergar os micro-organismos. Vale a pena ressaltar que, já no século XIII, Roger Bacon insistiu que as doenças eram causadas por seres invisíveis. Essa mesma insistência foi feita por Francis de Berman, no século XV, e por von Planches, em 1762. Mas todos eles não conseguiram então desacreditar as primeiras observações, considerando a microbiologia como ciências, foram feitas pelo holandês Anthony van der Locke, considerado o pai da microbiologia. Ele relatou suas observações das bactérias e protozoários vivos, por descrições e desenhos, dos quais ele nomeou como animais. Como passatempo, polia pequenas lentes de vidro e as fixava em pequenas armações metálicas. Após de seus microscópios, examinou cabelo, cortiça, sangue, olhos, asas de insetos e tecido muscular. Também foi o primeiro a observar as células de esperma e até mesmo suas fezes diarreicas. Não havia especulações sobre estes micro-organismos e também nunca os associaram a causas de doenças. Essas relações só foram estabelecidas com os trabalhos de Louis Pasteur e Herbert Koch. Louis Pasteur foi um químico francês que muito contribuiu ao campo da microbiologia. Por meio dos seus experimentos, destruiu a teoria que se estendeu até o século XVIII, chamada teoria da geração espontânea, uma teoria que defendia a origem dos seres vivos a partir da matéria não viva, ou seja, os cientistas acreditavam que os seres vivos eram gerados espontaneamente do corpo de cadáveres em decomposição. Acreditavam-se que cães, podinos,
eram gerados a partir do lodo dos rios. Também era comum acreditar-se que as pulgas poderiam surgir da matéria inanimada, como a poeira, desde que houvesse animais por perto, ou que as larvas de mosca poderiam surgir a partir de carne morta. King desenvolveu métodos para cultivar bactérias em meio sólido, métodos que permitiram Polk obter culturas puras de bactérias. Ou seja, cultura pura é condição na qual apenas um tipo de micro-organismo cresce no meio de cultura sólida ou líquido, onde nenhum outro tipo de micro-organismo está presente, apenas células idênticas, originadas da mesma célula parental. Ele também desenvolveu novos métodos de coloração de bactérias que as tornaram mais facilmente visíveis e ajudaram a identificá-las. Ele foi o pioneiro na comprovação de que as bactérias podem provocar doenças nos seres vivos, descobrindo a bactéria causadora da tuberculose, o agente causador da cólera, entre outras descobertas. Se você gostou do vídeo, curte e compartilha. E vocês continuar gerando esse tipo de conteúdo. Obrigado. Podemos dizer. Bom, e qual que é a importância da microbiologia? Aqui está para a técnica de enfermagem, que utilizei os mesmos slides. Mas para qualquer pessoa envolvida na área da saúde, é o caso de vocês também. Para quem lida com a saúde das pessoas, a compreensão dos processos biológicos que envolvem os micro-organismos é um fator crucial. A contaminação das salas de cirurgia, a veiculação de moléstias e outras doenças presentes no ar, no sangue, na água, nos diversos meios naturais, e a gravidade que certas doenças adquiriram, como a AIDS, a hepatite e outras, tornando importante o conhecimento dos principais patógenos causadores a tantos males à humanidade. Então, para vocês, que é instrumentação cirúrgica, vocês têm que saber que existe, que é extremamente importante e que é extremamente difícil de combater isso dentro de uma sala de cirurgia. E no pós-cirúrgico também. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com todos os materiais que a gente utiliza aí durante a cirurgia e manuseia, tá? Tudo tem que ser extremamente esterilizado. Os primeiros experimentos em microbiologia, eles ocorreram no final do século XIX e início do século XX. Entre várias descobertas, destacam-se algumas, como, por exemplo, a descoberta da penicilina em 1928, a partir do fungo Penicillium notatum, foi descoberto esse antibiótico, a penicilina, que é utilizado até hoje, seus derivados. Descobriram a presença de micro-organismos através do azedamento de um vinho, em 1864, por Louis Pasteur, na França. Processo de aquecimento rápido e depois resfriamento do leite, chamado de pasteurização, em 1865, para eliminar esses germes, né? Foi a mesma pessoa que descobriu o azedamento do vinho, foi a mesma que descobriu uma técnica de esterilizar, de pasteurizar o leite. A descoberta, por volta de 1870, da bactéria causadora da tuberculose, a Mycobacterium tuberculosis, ou bacilo de Koch, né, por Robert Koch. E a descoberta, por volta de 1889, da bactéria causadora do carbúnculo de gado, Bacillus anthracis, uma infecção de pele de gado ali, né? Alguns fatos históricos aqui eu vou deixar para depois, para a gente não ocupar tempo de aula. Qual que é a importância do estudo da microbiologia? Controle e tratamento de doenças, culturas e antibiogramas, através deles, né? O desenvolvimento de vacinas, da gripe, Covid, rubéola, sarampo. Medicamentos, que foi desenvolvendo a insulina, através da utilização de genes colocados em bactérias. A gente consegue produzir insulina em grande quantidade. A gente consegue inocular pequenos pedaços de genes que produzem insulina em bactérias. E as bactérias, como têm uma atividade metabólica muito grande, muito rápida, conseguem produzir insulina em grande quantidade. A microbiologia também ela é muito importante no tratamento de água e esgoto, na fabricação de alimentos, que a gente utiliza micro-organismos e fungos, na fabricação de queijo, iogurte, cerveja e vinagre. E na agricultura, a gente consegue monitorar o solo ali e adequar aquele solo através de fertilizante e controle de pragas.
Porque nem todos os micro-organismos são ruins. Eu posso utilizar micro-organismos para me ajudar na plantação ou na fertilização do solo. Desculpa. Dentre os micro-organismos que marcaram o mundo, eu destaco a peste bubônica, ou a morte negra, que varreu a Europa durante a Idade Média, matando 25 milhões de pessoas. Foi uma pandemia muito próxima dessa pandemia, muito similar dessa pandemia de Covid que a gente teve. E ela foi causada pela infestação de ratos e pulgas infectados pela bactéria Yersinia pestis, que causava isso daqui, ó, o enegrecimento das pontas dos dedos. E também eu destaco na parte de fungos uma grande infestação, a grande fome da Irlanda, que aconteceu aí no final do século XIX. Em 1846, cerca de 1,2 milhões de pessoas morreram e 1,2 milhões migraram pela fome. Esse fungo, ele destruía as plantações de batatas, que era a principal fonte de alimentação daquela época. E um exemplo de vírus, a história do HIV. Ali a partir de 1884 a 1920, em algum lugar da África Central, o caçador mata um primata e algum sangue do animal entra no corpo do caçador, possivelmente por uma ferida aberta, ou pelo consumo de carne de caça também. É muito comum na África o consumo de carne de gorila, de macaco, de morcego. E em algum momento, dentre essa lacuna de anos, aí, de 1884 a 1920, um humano se contamina por um vírus, inicialmente de primatas, né, o CIV, ele modifica e se torna o HIV, consegue infectar humanos, que persiste aí até hoje, né? Então, são esses 3 exemplos. Bactéria, Yersinia pestis, fungos, a Phytophthora infestans, e o HIV, né, que é o vírus da imunodeficiência humana, é causador da AIDS, né? E eu vou falar, assim, bem brevemente de fungos, porque fungos é muito extenso, vocês vão ter que ler bastante, com bastante atenção a apostila, tá? Aqui é só um complemento. Os fungos, eles são um tipo de micro-organismo que tem um metabolismo mais lento, então ele causa infecção por mais tempo. Vou voltar aqui, gente. Ele causa infecção por mais tempo, ele é mais difícil de tratar, e ele, por muitas vezes, ele passa despercebido nos ambientes de saúde. As pessoas se focam mais nos vírus e nas bactérias e esquecem de combater os fungos. E os fungos têm uma amplitude até maior do que a bactéria. O fungo a gente consegue encontrar aí disperso até no ar, que é as famosas alergias. Eu vou passar esse vídeo aqui sobre fungos de maneira bem resumida, mas na apostila está mais detalhado, tá? Qualquer coisa eu estou à disposição para resolução de dúvidas, tá? Então, vou deixar o vídeo passando aqui. E vai ter uma propaganda, tá? Hoje em dia, nós temos um problema importante de saúde pública que está sendo negligenciado pelo sistema público e privado de assistência à saúde, que são as infecções fúngicas. Se você for hospitalizado e precisar de uma unidade de terapia intensiva, essas infecções fúngicas oportunistas podem vir a ser um problema. Houve um desenvolvimento, felizmente, enorme da medicina nas últimas décadas. O problema é que essa assistência à saúde depende de fármacos e depende de procedimentos invasivos que podem trazer consequências, entre elas, deixá-lo mais suscetível a micro-organismos. A ocorrência de infecção associada à assistência médica, ela não está ligada só à bactéria, ela está ligada também à possibilidade de você desenvolver infecções fúngicas, sendo no ambiente hospitalar as duas mais frequentes, ou a sepse por cândida, que mora no trato gastrointestinal de todo mundo, ou, no caso do aspergillus, um fungo que está no ar e que você pode ser colonizado por ele e desenvolver pneumonia se submetido à imunodepressão. A cândida, ela é parte da microbiota normal. Ela mora no trato gastrointestinal
Mas se por um acaso você desenvolver a insuficiência de um órgão, você pode ter fator de risco para que a cândida saia do intestino e vá parar na corrente circulatória. E vai fazer um quadro de sepsis, igualzinho a uma sepsis bacteriana. Então, com frequência, o médico, quando vê uma sepse, pensa numa bactéria muito resistente. Aí existe uma parcela menor de médicos que foram treinados para pensar em cândida, eles precisam de recursos diagnósticos. Eu diria que pouquíssimos hospitais no Brasil trazem todos os recursos diagnósticos que a gente tem para fazer o diagnóstico de infecção por cândida em corrente sanguínea. Nós temos 1 a 6 casos de candidemia a cada 1.000 admissões hospitalares. A mortalidade associada a essa condição é de ordem de 50%. 15 a 30% desses pacientes não são sequer tratados. Então, isso me deixa muito claro que há necessidade de conscientização por parte do sistema de saúde da importância dessas infecções, treinamento por parte dos médicos e profissionais de laboratório de como fazer esse reconhecimento e, claro, recursos para que você possa agregar novas tecnologias e fazer esse diagnóstico precoce. Aqui no nosso laboratório, a gente faz a identificação fenotípica e genotípica de fungos filamentosos. Com micro e macromorfologia, a gente consegue chegar a uma identificação de gênero e seção, que é um conjunto de espécies bastante próximos. Essa identificação é muito importante porque essa variação de tanto de gênero quanto de espécie pode levar a gente a um tratamento melhor para o paciente, uma vez que esses fungos eles divergem quanto à suscetibilidade aos antifúngicos que a gente tem. Os fungos têm um material genético riquíssimo. Ele tem uma estrutura celular muito complexa e ele tem capacidade de se adaptar a agressões. Então, hoje, houve um incremento nas taxas de infecção por fungos resistentes a um ou dois fármacos no nosso meio. O uso abusivo do antifúngico, por dificuldade diagnóstica, pode levar à adaptação do fungo ao fármaco e desenvolvimento de resistência. Isso aqui é uma placa de teste de suscetibilidade in vitro aos antifúngicos. É um teste relativamente barato e rápido. Em 24 horas a gente já consegue soltar para o clínico o perfil de suscetibilidade do micro-organismo que está sendo analisado, ou seja, se ele é sensível ou resistente ao fármaco, e isso é extremamente importante para o clínico poder guiar o tratamento, né? Então, se o isolado ele é sensível àquela droga antifúngica, ela pode ser utilizada para o tratamento daquela infecção. Em cada coluna, nós vamos ter uma concentração do fármaco, e aí o que a gente analisa, basicamente, é em qual ponto é que houve inibição do crescimento fúngico. São pouquíssimos os recursos disponíveis para investigação específica de infecções fúngicas. Você poderia fazer editais específicos para o desenvolvimento de novas tecnologias estratégias para o controle e tratamento dessas infecções. Então, não tenho dúvida que a primeira etapa é o governo, os atores responsáveis pelo financiamento e prestação de serviço a reconhecer o problema. O segundo é, efetivamente, uma vez reconhecido, você fazer um programa de acesso a novas tecnologias minimamente para hospitais referência. A esse respeito, nós criamos, junto com pesquisadores de diversos continentes, uma associação não governamental, chama-se GAF. Então, nós trabalhamos com a captação de recursos para melhorar o resultado de tratamento de infecção fúngica em países em desenvolvimento. Então, eu acho que a organização da sociedade civil para pressionar por mais recursos para essa área é uma estratégia muito importante para que a gente possa ter um futuro melhor para esses pacientes. Bom, pessoal, tem alguma dúvida até aqui?
Tranquilo? É um assunto bem extenso, então eu estou indo bem um pouquinho mais devagar, fazendo pausa, porque microbiologia ela é bem pesada. É uma matéria que eu gosto, então eu exagero. Então estou indo mais tranquilo, tá? Eu estou tossindo um pouquinho, que a minha garganta hoje tá daquele jeito. Qualquer coisa pode me pausar aqui e perguntar, tá? Então vamos continuar. Só mudar a janela aqui, né? Tudo que aí fica bom para vocês. Vamos lá. O que são bactérias? As bactérias elas são extremamente variáveis quanto ao tamanho e às formas que elas apresentam. Ele é um grupo predominante em grande quantidade em todas as superfícies possíveis e impossíveis do mundo. Então, ela existe em todos os lugares, ela é amplamente divulgada, amplamente ocupada, essas bactérias. Elas ocupam um espaço muito grande no planeta. E tem bactéria em quase todos os lugares. Elas possuem mecanismos de resistência a antibióticos, né, que são os produtos que conseguem combater essa reprodução de bactérias. São seres unicelulares, não possuem núcleo definido e nem organelas membranosas. Elas produzem toxinas e, em hospitais, geralmente elas são multiresistentes. Elas são resistentes a vários tipos de medicamentos. Dependendo da espécie, elas possuem variadas morfologias, que é, no caso, formas, e caracterizações próprias. Nós temos bactérias com forma circular, que a gente chama de cocos. É um grupo homogêneo em relação ao tamanho. Eles medem de 0,8 a 1 micrômetro, então é muito pequeno, a gente não consegue ver a olho nu. Elas podem, além de forma esférica, né? Os cocos, eles podem se arranjar de vários tipos. Então, eu posso ter cocos isolados, que é só a forma esfera mesmo. Eu tenho diplococos, que são duas esferas. Tetracocos, sarcinas, forma de cacho, forma de cadeia, que é streptococcus, forma de cacho de uva, que é o staphylococcus. Então, todos, em sua base, são cocos, são formas esféricas. Cada tipo de bactéria, a gente chama de cepa. Cada cepa pode ser um tipo de morfologia diferente. Então, eu tenho os cocos, né? Então, eu tenho os cocos, eu tenho os diplococos, eu tenho os streptococos, a tétrade, a sarcina e os estafilococos, que não têm uma forma definida, que eu falo que é em forma de cacho de uva. E eu tenho os bacilos, que são bactérias em forma de bastão, podendo ser longos ou delgados, pequenos ou grossos, com extremidade reta ou arredondada, depende do tipo de bactéria que tem ali envolvido, da cepa que eu tenho ali. Então, os bacilos, eles exibem uma menor variedade de arranjos, sendo normalmente encontrados isolados, como diplobacilos ou ainda como streptobacilos. Eles podem vir em vírgulas também, ao invés de retos, ou em forma de meia-lua. Se ele vir em forma de vírgula, ele é um víbrio. Se ele vir em forma de meia-lua, por exemplo, eu tenho as celomonas. Aqui um exemplo prático. Ó. Bacilo simples, que é um bastão, né? Diplobacilos, streptobacilos ou cocobacilos, que é um bacilo bem retraído. Parece cocos mesmo, parece uma forma arredondada no microscópio. E eu tenho ele em outras formas, além da forma reta. Eu tenho o víbrio, que é uma forma assim, de vírgula. O espirilo, que é aquela forma de cabo de telefone. E tem a espiroqueta, que é a mesma forma de cabo de telefone, só que mais achatadinho, ó, mais próximo. Dentre as bactérias, eu vou focar mais na parte de bastonete, que ele tem uma facilidade para a gente explicar, de morfologia. Então, a célula bacteriana, em regra, ela não possui um núcleo definido.
Então, ela não possui uma compartimentalização. O seu núcleo, o seu material genético, ele está disperso ali no citoplasma da bactéria. Ele não é igual nós, que temos um núcleo celular definido. As bactérias, ele não têm proteção do DNA. Então, fica muito mais fácil dela receber DNA e transmitir DNA para outros tipos de bactéria. As bactérias, elas possuem uma membrana plasmática e por vezes, parede celular, dependendo do tipo de bactéria. Então, a bactéria, ela vai ter, em sua grande maioria, os pilos, que são esses pelinhos aqui, ó, na parede externa, que servem para fixar e para transmitir material genético de uma bactéria para outra. Ela vai ter também a cápsula, que é uma cápsula de proteção, geralmente composta por gordura, uma parede celular, depois dessa cápsula, e ainda uma membrana plasmática para poder preencher aqui e proteger esse material genético. Dentro da célula bacteriana, ela vai ter ainda material genético de duas formas. No DNA dela, essa fita aqui, grandona aqui, negra, ó, e também material genético nos ribossomos, que a gente chama de plasmídios também. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Certinho, vou continuar, tá? Vamos lá. Estruturas em comum. Então, todas as bactérias, elas têm o nucleóide, né, que é aquela zona que fica compactada no material genético, estando associada a proteínas. O DNA ele não é delimitado por um núcleo, né, por uma membrana. Normalmente, o DNA bacteriano é circular e único, sendo formado por uma fita dupla hélice, super enovelada com 1 milímetro de comprimento. É muito material genético ali aglomerado, sem um núcleo definido e protegendo ele. Ele está disperso ali no citoplasma. Tem uma membrana plasmática, as bactérias, né? Que possuem função de transporte e permeabilidade seletiva, assim como nos eucariotos, né, que somos nós. Além disso, nos procariontes, né, que são eles, o processo de geração de energia ocorre na membrana plasmática, onde são localizadas as enzimas para a realização de processos de produção energética. Algumas bactérias têm uma estrutura chamada flagelo, que é esse grande aqui, ó. O flagelo, ele é responsável pela locomoção da bactéria. Ele é essa estrutura aqui, com energia gerada por essa membrana aqui, ó, essas membranas, que fazem a bactéria se movimentar. Elas possuem ribossomos também, que são estruturas celulares presentes em células procarióticas e eucarióticas. Então, tem ribossomos em nós e nas bactérias também. Essas estruturas elas são formadas por duas subunidades, uma maior e uma menor, constituídas por moléculas de RNA e proteínas. Então, no material genético, nós temos RNA e DNA ao mesmo tempo. Dependendo do tipo de substância que a gente quer, ou a gente utiliza o RNA, ou a gente utiliza o DNA para poder produzir essa substância. Que, na verdade, vai ser uma proteína. E elas também possuem parede celular, na grande maioria das bactérias. Não vai entrar muito aqui, não, senão a gente vai demorar. As bactérias, eu posso dividir ela em dois tipos. As gram-positivas e as gram-negativas. As gram-positivas, quando eu coloro ela no meu processo de coloração de gram, elas ficam com essa coloração roxa. Elas retêm mais corante. As gram-negativas, quando eu uso o processo de coloração de gram, elas ficam com essa cor rosa no microscópio. Então, aqui nessas duas fotos, eu tenho cocos gram-positivos, tá vendo que é bem redondinho? Não sei se está dando para ver aí. E aqui eu tenho bacilos curtos gram-negativos. Não está dando para ver muito, mas é um bacilo, tá? Então, em 1884,
Christian Gram desenvolveu uma técnica de coloração que permite dividir a maioria das bactérias em dois grupos, as gram-positivas e as gram-negativas. Após o aperfeiçoamento de algumas técnicas, como a microscopia eletrônica, foi observado que provavelmente as bactérias coloravam de forma diferente devido às diferenças de composição na estrutura das paredes celulares. Então, as gram-positivas e gram-negativas, a divisão delas ocorre devido a diferenças na parede celular. Como que eu faço essa coloração de gram? Para eu poder ver no microscópio. É só por curiosidade, tá, gente? Vocês não vão fazer. As gram-positivas e gram-negativas sofrem o mesmo tipo de coloração. Só no final eu vou ter essa diferenciação, tá? Então eu começo colocando o cristal violeta, que é um corante roxo, né, aqui no começo. Deixo de 1 a 2 minutos. Depois eu coloco o iodo para poder fixar. Ele atua como um mordente, que ele fixa, o iodo ele fixa essa coloração roxa no interior da célula. Nas estruturas que têm uma parede celular mais grossa de lipídio, ele consegue fixar. Depois eu vou lavar essa lâmina com álcool. Ele vai descolorir tudo que tem uma parede celular que não tenha grande quantidade de lipídio. Depois eu vou colorar ele de rosa, de safranina, que vai dar uma coloração rosa aqui. Eu vou conseguir diferenciar o rosa do roxo. E vai ficar basicamente assim. Aqui, ó. Estrutura de corpos circulares, roxos. Estrutura de bacilo, rosa. E assim eu consigo diferenciar no microscópio. Essa análise de Gram, ela é estritamente de observação. Eu dependo da capacidade da pessoa que está observando para poder fazer o diagnóstico. Então, vou passar um vídeo aqui rapidinho sobre isso, tá? Olá! Neste vídeo falaremos sobre as bactérias gram-positivas e gram-negativas. A coloração de Gram foi desenvolvida pelo bacteriologista dinamarquês Hans Christian Gram, no ano de 1884. É um procedimento que caracteriza as bactérias em dois grupos, gram-positivas e gram-negativas. Procedimento da coloração de Gram. Primeiro passo. Ocorre a fixação de uma bactéria através do calor em uma lâmina de vidro. Segundo passo. Coloração primária. A lâmina é coberta com o corante cristal violeta por 1 minuto e é lavada em água corrente. Esse corante colore todos os tipos de bactérias. Terceiro passo. Aplicação no Lugol por 1 minuto e, novamente, a lâmina é lavada em água corrente. Quarto passo. A lâmina é lavada com álcool ou uma solução de álcool acetona por 30 segundos, que acaba fazendo uma descoloração em algumas espécies de bactérias que acabam perdendo a coloração violeta. Quinto passo. Aplicação do contracorante fluxina ou safranina por 30 segundos. Por fim, a lâmina é lavada em água corrente e seca com papel e examinada no microscópio. No fim do procedimento, o esfregaço que permaneceu violeta a bactérias gram-positivas presentes. Já o que sofreu descoloração ficou incolor e posteriormente ficou cor de rosa. São bactérias gram-negativas. Mas por que cada grupo fica com uma cor diferente? O peptidoglicano é um carboidrato presente na parede celular. Na parede celular das bactérias gram-positivas, há camadas grandes e espessas de peptidoglicano. Por isso, essas bactérias absorvem muito corante e não sofrem descoloração. Já as bactérias gram-negativas são formadas por uma membrana externa, mais uma simples camada de peptidoglicano. Portanto, acabam descolorindo facilmente. A coloração de Gram é muito importante no auxílio para o tratamento de doenças, pois a partir desse método descobrimos o tipo de bactéria. Sabendo assim, a gram-positiva é mais fácil de ser destruída, já a gram-negativa é mais resistente ao tratamento, pois a sua membrana externa possui uma camada de lipopolissacarídeo, que impede a penetração do antibiótico. Mas, os resultados da coloração de Gram não são aplicáveis em todos os casos,
pois algumas células bacterianas floram-se fracamente ou não adquirem cor. A reação migrante é mais consistente quando utilizada em bactérias jovens, em crescimento. Se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreve no canal e ative o sino para postarmos mais vídeos como este. Bom, até aí tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Vou voltar aqui para a apresentação que eu tirei. Certinho, Poliana, qualquer coisa você pode me atrapalhar aí, viu? Qualquer coisa pode perguntar. Eu vou mandar essa apresentação com os vídeos também, tá? Vai estar lá no Proesc. Vai dar para reassistir, tá bom? Bom, nas bactérias gram-negativas, os flagelos, eles apresentam em maior quantidade. Eu posso classificar elas também pelo tipo e a quantidade de flagelos. Eu posso ter um monotríqueo, que é um flagelo só de locomoção, em uma extremidade. Eu posso ter um anfitríqueo, que é 2 flagelos nas 2 extremidades, né, um em cada extremidade. O lofotríqueo, que é 4 flagelos em uma única extremidade. Ou o peritríqueo, que é flagelo em tudo quanto é lugar. Eu vou ter também os plasmídeos, que são DNAs em formas circulares, distribuídos em todo o citoplasma da bactéria. E eu tenho vários tipos de plasmídeos. Eu tenho plasmídio de fertilidade, plasmídio de resistência, plasmídio de degradação, de virulência. Todos eles são essenciais para a função da bactéria. Esses plasmídeos, eles podem ser compartilhados através de mecanismos de comunicação. Oi, pessoal. Eu não vou passar muito, não, que que eu acabei de falar está nesse vídeo, tá? Vou pular um pouquinho para a gente andar mais rápido. Mas qualquer coisa, se você quiser acessar o material depois e ver com mais tempo, tá? Bom, como que acontece a reprodução bacteriana? A reprodução bacteriana pode acontecer de 3 formas. Eu tenho 2 formas assexuadas e tenho uma forma sexuada. O que é a forma assexuada? A forma de clonagem. Eu não tenho um material genético extra sendo incorporado nesse material genético original. Então, na reprodução assexuada por divisão binária, eu tenho clonagem. Então, as bactérias, elas têm a capacidade de se dividirem, de dobrarem sua quantidade a cada 20 minutos, que eu chamo de geração. Elas mudam de geração a cada 20 minutos. É o que está acontecendo nesse vídeo aqui, ó. A cada 20 minutos, elas se dividem em 2. Elas dobram a quantidade dela. Então, se eu deixar um material parado por muito tempo, olha o que acontece. Vai chegar num ponto que vai estar extremamente cheio de bactérias. Então, que eu não tinha contaminação, ao longo do tempo eu vou ter. Eu posso ter também uma reprodução assexuada por formação de esporos, que é um mecanismo de resistência. A bactéria ela vai proteger o DNA dela, formando esporos que adormecem por longos períodos de tempo, por exemplo, o Clostridium e o Bacillus anthracis. Ela vai retirar a água de dentro dela, formar esporos. Quando ela acha um meio propício para ela, ela vai reativar e crescer de novo. E ela pode, além de ser uma reprodução por esporos, quando ela reativar, ela pode voltar a ter divisão binária, ela pode aumentar a quantidade dela. E por último, eu tenho a tipo de reprodução sexuada, que é o tipo de reprodução que consegue transmitir e receber fragmentos de DNA de outras bactérias. Aí sim eu tenho o tipo sexual. Eu uno 2 tipos de materiais genéticos diferentes para formar um novo indivíduo. Na reprodução sexuada por esporos, as condições ambientais não são adversas. As vegetativas se dividem por fissão binária. Quando os nutrientes estão esgotados ou as condições se tornam adversas, a fissão de esporos é iniciada. O DNA se condensa e alinha-se no centro da célula. A vegetativa é chamada célula-mãe. Em seguida,
O DNA se divide em duas cópias completas e invagina a membrana da célula, formando um florestor. E continua a descer o esporo em desenvolvimento. O esporo em desenvolvimento fica cercado por duas camadas de membrana. Em seguida, os peptídeos se estabelecem entre as duas membranas do esporo em desenvolvimento, formando o córtex. O ácido de picolínico é formado no interior do esporo em desenvolvimento, e o cálcio entra a partir do exterior. Enquanto o cálcio entra no esporo, a bactéria é movida. Uma camada proteica se forma na parte externa do córtex e o esporo torna-se maduro. Os esporos formam uma camada adicional chamada mesosporina. O esporo maduro é resistente às condições ambientais. Finalmente, enzimas líticas desaparecem quando o esporo maduro é liberado. Então, assim que ocorre a formação de esporos. É um mecanismo de resistência, então a bactéria diminui o tamanho dela, condensa o material genético, e quando tiver um lugar propício, ela reativa e forma novamente a estrutura celular dela. Isso é uma foto real de um esporo na ponta de um bacilo, de uma bactéria em forma de bastonete. Ó. No caso aqui, é um Clostridium. Clostridium, ou bacilos, ou uma outra bactéria, agora que eu esqueci o nome. Eles podem reativar e formar novas bactérias de novo. Com o exemplo, a gente tem o Bacillus anthracis. Lembra de um tempo atrás, teve um ataque nos Estados Unidos com cartas contendo bactérias, esporos de bactérias? Era o Bacillus anthracis, altamente contaminante. Esses esporos, eles podem sobreviver em altas temperaturas por muito tempo. Né? No caso de uma autoclavação, eles sobrevivem facilmente de 70 a 80 graus Celsius por até 10 minutos. O Bacillus cereus sobrevive por mais de 1 hora acima de 100 graus Celsius, em forma de esporo. Ele é resistente à radiação, à luz ultravioleta, antibiótica, antisséptico. Pode sobreviver por anos em alimentos secos ou congelados. Então, como que é a reprodução sexuada agora? A gente já viu a reprodução assexuada por divisão e a assexuada por esporos. Mas como que acontece a sexuada? Então, para as bactérias, considera-se a reprodução sexuada qualquer processo de transferência de fragmentos de DNA de uma célula para outra. Depois de transferido, o DNA da bactéria doadora se recombina com a receptora, produzindo novas misturas de gene. Então, as duas primeiras formam um terceiro indivíduo, totalmente novo. Então, essa reprodução sexuada, ela pode acontecer por 3 mecanismos: a transformação, a transdução ou a conjugação. Todos esses 3 são extremamente importantes em ambiente cirúrgico, porque esses 3 acontecem dentro do biofilme. Eu vou explicar o biofilme um pouquinho mais para frente, tá? Então, a reprodução sexuada por transformação é aquela que acontece quando uma bactéria absorve o DNA de outra bactéria que morreu e jogou o DNA dela para o meio. Então, aqui, ó, uma célula bacteriana que morreu, jogou o material genético dela para o meio externo, seja ele onde for, e a bactéria receptora recebe esse fragmento de DNA por absorção da membrana mesmo. Esse DNA consegue atravessar a membrana e ela consegue anexar esse DNA ao próprio DNA dela, formando um indivíduo totalmente novo. E a partir daqui, ela pode se dividir em 2 a cada 20 minutos e produzir uma colônia totalmente nova. Isso acontece naturalmente no ambiente, tá, gente? Por isso que a gente encontra mecanismos de resistência em vários lugares. A KPC, que é um exemplo de bactéria resistente a carbapenêmicos, antibiótico de alto impacto, ela pode ocorrer, por exemplo, você pegar uma KPC, uma infecção urinária extremamente forte, numa grama que você sentou,
por exemplo. Pode ter contaminado aí sua roupa e vocês contaminam a sua casa. Não é só ambiente hospitalar que tem bactéria multiresistente ou com uma resistência forte. Eu posso achar ela aí no ambiente até em casa, em pequena quantidade, né, se comparado ao hospital, mas posso. A gente tem bactérias aí em todos os cantos. Outro exemplo de reprodução sexuada é a transdução. A transdução ela ocorre com a participação de um vírus bacteriófago. Ele só vai infectar bactérias. Então, fragmentos de DNA que estão ali dentro do vírus, quando ele infecta a bactéria, ele consegue transmitir esse DNA para a bactéria. E a bactéria ela tem duas possibilidades. Ou ela vai morrer pela ação desse vírus bacteriófago, ou se ela conseguir sobreviver, ela vai incorporar esse DNA que esse vírus bacteriófago inoculou e gerar um terceiro indivíduo totalmente novo. Então, pela transdução, ocorre pela participação de um vírus que só infecta a bactéria. E eu tenho a terceira forma sexuada, que é pela conjugação. Na conjugação, a bactéria, ela emite uma estrutura aqui, ó, da parede celular dela, tá vendo aqui, ó, esses pires aqui, ela transmite um pile mais grosso, que é chamado de pile sexual, conectando duas bactérias. E ela consegue transmitir por esse cabo, por dentro dele, o plasmídio, o material genético. Ela transfere, recebe ou envia material genético através dessa estrutura aqui, ó, do pile. Essa foto é de uma microscopia eletrônica. E essa foto é linda, é foto de livro didático, viu? E quais são as doenças bacterianas mais comuns nos seres humanos? Eu tenho a cólera, eu tenho o botulismo, eu tenho a sífilis, eu tenho a gonorreia, eu tenho a meningite, a hanseníase, que é uma doença de pele, a difteria, que é uma doença intestinal, o tétano, a coqueluche, a pneumonia, tuberculose, febre maculosa, a leptospirose. Então, tem vários tipos de doenças causadas por bactérias. Todas elas extremamente importantes. Como, por exemplo, a febre maculosa, ela é transmitida através da picada de carrapatos infectados por uma bactéria. Temos notícias de 2 casos. Ó. Então, esse sintoma aqui é através da picada de um carrapato infectado por uma bactéria. Que no caso é a Rickettsia rickettsii. Ela é presente no carrapato infectado, que por sua vez parasita os mamíferos, né? Que tem contato direto conosco, é boi, cavalo, capivara, coelho, galinha, cachorro. Alguns marsupiais, como o gambá, né? Que acontece ali na parte do campo, ou próximas às cidades. E esses carrapatos infestam eles e podem estar infectados pela rickettsia. Quando esse carrapato entra em contato com o ser humano, por exemplo, a febre maculosa vai desencadear aí a rickettsia. Febre alta, dor de cabeça, dor no corpo, inapetência, né, e desânimo. A pessoa não consegue fazer nada. Eu tenho também exemplos de bactérias causando doenças aí. O tersol, que é uma infecção de pele próxima aos olhos, aqui, ó. E o impetigo não bolhoso. Eu tenho bactérias aí causadas por estafilococcus de pele, ó. É muito similar à herpes zoster causada por vírus. Eu tenho causado por estafilococcus o impetigo bolhoso e a síndrome da pele escaldada, que é essa descamação excessiva pela infecção por Staphylococcus aureus, abaixo da camada da pele. Ele vai promover descamação aí. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida?
O estafilococcus causa doença na pele? Em sua grande maioria, sim. O Staphylococcus aureus, ele está presente em 90% da nossa pele. Se a gente tomar por conhecimento que a pele ela reveste também dentro do nariz e dentro da boca, ele está presente em todas as mucosas, não só na pele. Está presente dentro do nariz, dentro da boca, na nossa pele externa, próximo aos olhos. Ele só não vai causar doença se o nosso organismo tiver uma resposta imune adequada e conseguir bloquear ele. Se a nossa imunidade baixar, ele vai causar doença. Entendi. Ela não é a mesma bactéria que causa aquela síndrome de Fournier, não, né? Não, é outro tipo de bactéria. Ah, sim, entendi. Deixa eu abrir aqui mais uma, gente. Agora sobre replicação viral e vírus. Vou voltar aqui. Então, vamos falar um pouquinho sobre vírus de modo geral, né? Eu não vou adentrar muito, porque existem milhões de tipos de vírus. Então, vou passar um pouquinho de revisão sobre vírus, um vídeo bem fácilzinho de compreender. Qualquer coisa é só me chamar aqui, tá? Que eu pauso ele. Fala, pessoal! Tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula. E hoje vamos falar dos vírus. Eu lembro que quando eu era jovem, eu jogava um joguinho lá do PlayStation 1, muito famoso, e que eu era viciado, muito viciado, que é o Resident Evil 1, 2 e 3. Inclusive, o 1 é o mais difícil, mas amava. E nesse jogo, que é um jogo de zumbis, as pessoas que se transformavam em zumbis é porque elas contraíam uma virose, um vírus, The Virus. Esse vírus transformava as pessoas em zumbis, que era tipo pela mordida, uma carnificina total, jogo fantástico. Claro que o Resident Evil novo, mas eu ainda sou daqueles raízes do Resident Evil antigo. Enfim, você vê que os vírus, as doenças causadas por vírus, estão no nosso imaginário, inclusive na transformação de pessoas em zumbis. E não só em jogos, como em série de TV, que inclusive tem que me atualizar no The Walking Dead, em filmes também. As pessoas sempre pensaram nisso. Mas você tem que saber que, embora os vírus não nos transformem em zumbis, eles nos acometem em diversos tipos de doenças, as mais variadas, inclusive doenças neurológicas também, como a raiva, e outras, como muito simples, a gripe, que todo mundo já teve. Então, nessa aula, nós vamos entender primeiro as características gerais dos vírus, as suas estruturas, sua importância, o seu ciclo, os seus tipos, classificação, e depois falaremos das doenças. Não é incomum cair isso nos vestibulares ou Enem. Então, vamos lá. Começando pelas características gerais dos vírus. Primeiro, que tu tens que saber é que vírus não possui célula. Se vírus não possui célula, ele é acelular. O que é um vírus, então, professor? Nada mais é do que uma cápsula de proteínas, e dentro dessa cápsula de proteínas tem material genético, que é o ácido nucleico. Lembrando que o material genético e o ácido nucleico pode ser o vírus de DNA, o vírus pode ser de RNA, ou existe um vírus que tem tanto DNA quanto RNA. Essa é uma informação que não é em todo lugar que você lê, mas ela é recente, ela é importante. O citomegalovírus, ele é um vírus que tem tanto DNA quanto RNA, porque a gente estuda muitas vezes falar ou é vírus DNA ou é vírus de RNA. Não, vamos esquecer isso. Tem de DNA, tem de RNA e tem de ambos. Interessantíssima informação que tu deve guardar. Outra, se ele não tem célula, o vírus não tem metabolismo próprio, porque ele não tem as enzimas necessárias, organelas, as estruturas para fazer o metabolismo. E se ele não tem metabolismo próprio, para que ele possa se multiplicar, ele necessita entrar em outra célula. E por isso ele é chamado de parasita intracelular obrigatório. Para um vírus se multiplicar, mano, velho, ele tem que entrar numa célula, chamada, então, célula hospedeira. Dentro dessa célula, ele utiliza a maquinaria da célula hospedeira para conseguir se multiplicar e, consequentemente, sair aí disseminando o seu material genético. Agora, perceba,
Como ele é um parasita intracelular obrigatório, os vírus são chamados de agentes infecciosos. Eles causam infecção, destruição, problemas para a célula. E, neste caso, quando a infecção é causada por um vírus, é chamado de virose. Eu, tu, todo mundo, mano velho, já teve uma virose. Desde que você nasceu até hoje, quantas gripes, resfriados, problemas intestinais você já teve? Eu perdi a conta. Eu já perdi a conta. Quantas viroses eu já tive? E tem a ciência que teria ainda muitas viroses. Até a minha velhinha, eu cheguei lá com 115 anos, eu vou ter ainda muitas viroses. Mas agora, terceiro, dentro da célula, o vírus causa o problema, causa a virose. Mas fora da célula, o vírus é inerte, como se não tivesse vida. É um vírus como se fosse algo inanimado. E nesse caso, ele é chamado de vírion. Portanto, se o vestibular falar vírion, lembra, é uma partícula viral, é um vírus fora da célula hospedeira. Interessante você guardar essa informação também. Bom, se o vírus não tem metabolismo, se o vírus não tem célula, não tem estruturas que tem dentro de uma célula, que tem numa célula, ele não sofre ação de antibiótico. E isso, mano, bem, é importantíssimo você guardar essa informação. Os vírus não sofrem ação de antibiótico. Se eles não sofrem ação de antibiótico, eu estou gripado, vou meter um antibiótico, fazer penicilina. Não vai fazer efeito nenhum. Para vírus, você toma antivirais. Então, até que para AIDS é o antirretroviral, porque o vírus HIV, o vírus da AIDS, ele é um retrovírus. Eu vou explicar o que é um retrovírus depois. E aí você utiliza o antibiótico para bactérias. Para vírus, é antivirais. Então, é que você já te ligou que quando você toma um remédio para gripe, não é em si para matar o vírus. Ele fala assim, contra os sintomas da gripe ou do resfriado. Aí você vai se sentir um pouco melhor e vai dar tempo, vai dar espaço para o teu sistema imunológico destruir os vírus. Agora te liga aqui na última informação das características gerais. Os vírus, eles podem sofrer mutações e, consequentemente, eles evoluem. Perceba, antes de aprofundar um pouco isso aqui, que alguns cientistas consideram os vírus como seres vivos. Outros não consideram os vírus como seres vivos. Isso porque quem fala que vírus não é vivo, fala que ele não tem célula, ele não tem metabolismo próprio. Como é que ele vai ser considerado um ser vivo? De outro lado, os cientistas não, mas dentro de uma célula, esse vírus consegue se multiplicar. Então, se ele consegue se multiplicar e passar adiante o seu material genético, enfim, ele é um ser vivo. Mas, na verdade, não existe um consenso ainda. E eu sou desse lado. Eu acho que vírus não é ser vivo por um motivo muito básico. Ele não tem célula. Não tem célula, não pode ser considerado ser vivo. Partindo do pressuposto que a gente estudou em aulas muito anteriores, falando da teoria celular. Todo ser vivo é constituído de pelo menos uma célula. Então, tem toda essa discussão, mas o que você tem que guardar é que os vírus estão no limiar do que é um ser vivo e do que não é um ser vivo. Agora te liga aqui falando de novo. Eles podem sofrer mutação porque eles têm que multiplicar o seu material genético, seja DNA, seja RNA, ele tem que multiplicar. E quando ele multiplica, quando ele duplica essas partículas, esses ácidos nucleicos, eles podem sofrer alterações, erros. Esses erros podem ser bons. E aí sofreu uma mutação boa, passou adiante, está evoluindo, evoluiu. Agora, olha a informação quentática que você só tem aqui na aula do professor Samuel Cunha. Se liga, vírus de RNA, ele sofre mais mutação do que vírus de DNA. Isso porque os vírus de DNA, eles possuem a DNA polimerase, que é uma enzima que erra pouco, quase que não erra. Agora, um vírus que tem RNA, a enzima que duplica o DNA, ela erra demais, ela erra muito, e, consequentemente, o vírus muda, sofre muitas mutações. É o caso do vírus da gripe. O vírus da gripe é um vírus de RNA. E por isso que a vacina que você tomou um ano, no outro ano não tem o mesmo efeito, perdeu o efeito. Porque de um ano, de um inverno para o outro, o vírus da gripe sofre tantas mutações que você vai ter que tomar novamente. Tanto é que idosos, as pessoas ou grupos de risco, né, que tem que tomar a vacina, todo ano tem que tomar. Inclusive, quando você... professor, eu tive gripe em 2017. Né? Estou gravando essa aula aqui em 2018, então não vou ter gripe em 2018, porque eu já tive, e meu sistema imunológico se lembra. Bom, se lembra, mas o vírus mudou. Então, sim, você pode pegar gripe todo ano. Ok? Essas são, pessoal, as características gerais dos vírus. E agora eu vou falar para vocês da sua estrutura. Então, vamos lá, pessoal. Um vírus nada mais é do que proteínas e dentro de uma cápsula de proteína tem um material genético. Então, olha só. Aqui está um vírus, aqui eu peguei como exemplo o vírus da gripe.
Esse é um vírus que tem envelope, nem todo vírus tem envelope. Em alguns exemplos, eles podem vir só com essa parte rosa e o material genético, e que, nesse caso, a parte rosa é chamada de capsídeo. É uma cápsula proteica, formada por diversas proteínas. As proteínas que formam o capsídeo são chamadas de capsômeros. Então, vários e vários capsômeros formam o capsídeo. Dentro do capsídeo, nós temos o material genético. Se é o vírus da gripe, esse material genético é RNA. A gripe, como eu falei para vocês, é um vírus de RNA. Se o teu vestibular vier na malícia e falar de nucleocapsídeo, núcleo capsídeo é quando ele está considerando o capsídeo mais o material genético. Ele fala um núcleo capsídeo. Não é um núcleo, como tu imagina, aquela organela. Não, núcleo capsídeo, porque material genético mais capsídeo. Agora, por fora, como eu falei para vocês, alguns vírus, os vírus envelopados, possuem um envelope. Esse envelope é um resquício, quando ele abandona a célula hospedeira, ele sai, pá, ele passa pela membrana plasmática da célula hospedeira, destrói tudo lá. E, às vezes, nesses vírus, a membrana plasmática, a parte dela fica envolvendo o capsídeo. Então, esse envelope tem resquício da membrana plasmática da célula hospedeira e, consequentemente, ela tem caráter lipídico, basicamente lipídios. E nesse envelope existe o que a gente chama de glicoproteína. Está vendo essas anteninhas aqui? São as glicoproteínas, que também, junto a elas, tem enzimas e glicoproteínas. Repara que o H1N1, H1N3, H1N2, todas essas variações dos vírus, nada mais é do que essas glicoproteínas. O H representa a hemaglutinina, é uma glicoproteína. E o N é uma enzima chamada neuraminidase. Portanto, se é H1N1, significa que tem uma hemaglutinina para uma enzima neuraminidase. Se é H1N3, é uma para 3. E assim por diante. Por isso que o vírus H1N1, aquele famoso, gripe suína, tudo aquilo mais, era um vírus que tinha uma virulência muito grande, porque nós não estávamos acostumados a ser acometidos por um H1N1. Quando chegou um vírus H1N1 dentro de nós, nossas células ficaram confusas, não sabem o que é. E aí o vírus tinha uma virulência maior. Lembrando que a gripe é uma doença fortíssima. Já na gripe é normal, todo ano eu morro. É que, na verdade, embora a gente pegue a gripe, porque o vírus da gripe se modifica muito, sofre muitas mutações, nós já temos uma defesa, mas eu me lembro mais ou menos, aquele é um vírus que eu já combati, então, pá, ele vai lá e destrói. Agora, imagina um vírus da gripe completamente novo. Ora, o nosso sistema imunológico vai ter muito mais dificuldade e, sim, a gripe pode matar. Principalmente se a pessoa é uma pessoa que está com o sistema imunológico baixo. Grupos de risco, por exemplo, pessoas muito velhinhas, idosos, crianças muito jovens, ou está com o seu sistema imunológico debilitado. Okay? Então, isso aqui é o vírus da gripe e suas principais estruturas. Lembrando, é um vírus envelopado. Pode vir só a parte de dentro, outros tipos de vírus, nesse caso, são vírus sem envelope. Ok? E aqui embaixo, olha que bonito. Isso é um robô. Vai doer. Então, um vírus que ataca a bactéria. Os vírus que atacam bactérias são chamados de bacteriófagos. Bacteriófagos, então, vírus que atacam bactérias. Olha que bonito. Esse aqui não possui envelope. Não está vendo nenhum envelope envolvendo ele. Agora, veja isso aqui, né? Tem o capsídeo e dentro dele o material genético. Nesse caso, é o DNA. Os bacteriófagos possuem DNA com material genético. E essa região é chamada de cabeça, aqui é chamada de cauda, e depois as fibras da cauda. Essas fibras da cauda se acoplam na bactéria, fazem o robozinho baixar e ele injeta o material genético, o vírus fica de fora. Nós vamos falar um pouco mais desse processo logo em seguida na aula. Agora, eu vou apagar aqui, vou mostrar para vocês algumas das classificações dos vírus. Como é que porque, gente, os vírus têm vários tipos de classificação, muitos. Agora eu vou falar as principais para vocês, né? Lembre-se que a gente está focando aqui sempre no vestibular e no Enem, para que você detone, não importa se for a segunda, a terceira, a quarta, a quinta fase da federal, você vai gabaritar. Fica ligado. Então vamos falar agora dos tipos e das classificações dos vírus, que tem várias, mas eu vou resumir para vocês, vou falar o que é mais importante. Olha só, eles podem ter uma classificação quanto ao capsídeo. Lembra, o capsídeo é essa cápsula proteica e dentro dela está o material genético. De acordo com o formato desse capsídeo, existem 3 classificações.
O vírus pode ser icosaédrico, olha o formatinho aqui, está em verde o capsídeo, e ele pode ser não envelopado, ou seja, sem envelope, ou com envelope. O vírus também pode ser helicoidal. Repara que o capsídeo está com formato de hélice, mas muito cuidado, o que está em laranja aqui é o material genético. O capsídeo também tem esse formato aqui de hélice, como se fosse, ele se une, os capsômeros, que são as proteínas, como se fosse uma espiral subindo assim, formando ele, ficando compridinho. E ele também pode ser não envelopado ou pode possuir o envelope. E agora, mano, velho, que aqui é o importante. Ó. O vírus complexo, como exemplo, o bacteriófago, só existe ele não envelopado. Porque imagina, a gente tivesse um envelope aqui na volta dele. Como é que ele ia conseguir, com as fibras dele, se grudar na bactéria para injetar o material genético? Então, o bacteriófago não possui envelope. Mas o helicoidal ou o icosaédrico, esses sim podem ou não possuir o envelope. Fica por fora do capsídeo. Agora, professor, eu queria saber todos esses nomes aqui, saber os exemplos. Gente, na verdade, quando a tua prova vier na maldade e te cobrar falar determinada doença é causada por um vírus helicoidal envelopado, você tem que estar falando dessa forma. Por exemplo, chegar lá um vírus icosaédrico não envelopado. É dessa forma. Ok? Então, isso aqui é para você conseguir se organizar nos estudos, saber quais são os tipos quanto ao formato do capsídeo. Belezinha? Então, eu vou apagar isso aqui e a gente segue nas classificações. Fica ligado. Então, agora vamos falar da classificação quanto ao material genético. Mano, velho, você já sabe que tem vírus de DNA, vírus de RNA e vírus que carregam os dois, tanto DNA quanto RNA. Agora, repara aqui, ó. Não basta você saber que os vírus podem ser de DNA. Você tem que saber que existem vírus com DNA de fita dupla, o mais comum. A gente tem a DNA de fita dupla, dupla F, é o que eu conheço. Ok. Mas também tem vírus com DNA de fita simples. Ó, que bizarro. Meio que é assim, né? Mas acontece que você tem que saber que existe. Também tem vírus de RNA, fita dupla, né? O famosíssimo rotavírus é um vírus de RNA com fita dupla. Enquanto que a maioria dos vírus de RNA possui fita simples, ou seja, o famosíssimo RNA, que é uma única que a gente conhece. Aí tem que te lembrar quais são as bases nitrogenadas do DNA e do RNA. Não te lembra? Ó, DNA A, T, C, G. RNA A, U, C, G. Bom, se você não se lembra da outra DNA, e RNA volta lá no modo, dá aquela revisada, que nunca é demais. E o citomegalovírus, como eu falei, é um vírus para vocês, recém-descobertas, indicam que ele é um vírus, tanto DNA quanto RNA. Muito embora, aí se aprofundar um pouco mais, você vai ver que ainda ele está na classificação dentro do grupo de DNA, uma vez que é o principal ácido nucleico deste vírus. Mas se liga, ele tem os dois, e é o grande exemplo que a gente tem. Agora, outra classificação para vocês saberem quanto aos vírus é, por exemplo, retrovírus. Se o teu exercício falar retrovírus, ele está falando de um vírus de RNA que possui uma enzima chamada transcriptase reversa. O que ele faz? A partir do RNA, o vírus faz DNA. É o exemplo do vírus do HIV, da AIDS, que eu vou falar do ciclo dele logo em seguida. E outra classificação que você tem que saber são as arboviroses, os arbovírus. Arbovírus é qualquer vírus que é transmitido por artrópodes. O mais famoso, pega o Aedes aegypti, mosquitinho. Só esse mosquito transmite 4 viroses. Vamos lá. Zika, chikungunya, dengue e febre amarela. Um mosquito transmite 4 viroses. Portanto, essas 4 viroses são arbovírus. É uma outra classificação que pode cair, que cai direto de verde blind. Isso aqui, gente, você tem que anotar. Agora vai mandar de novo e a gente dá prosseguimento na aula. Fica ligado. Então, vamos falar das estratégias dos vírus para penetrar nas células dos seus hospedeiros. Então, repara, penetração dos vírus na célula. Basicamente, existem 3. Injeção, fusão do envelope, né, está por fora do capsídeo, e endocitose. Mas antes disso, você tem que se ligar numa coisa. Os vírus, eles são altamente específicos. Portanto, o vírus que tem afinidade com uma célula é por aquela, que não por outras.
Imagina o vírus da gripe, o influenza, se ele fosse gostar de neurônio, ou se ele atacasse células de defesa. Ia ser uma bagunça para o vírus. Não, eles são específicos. Por quê? Porque lembra que tem os Hs e os Ns nos vírus? Esses Hs e Ns, eles são específicos para outras proteínas, outros receptores que tem na sua célula hospedeira. Então ele reconhece, poxa, ele encostou, essa é a célula que eu gosto. E aí ele faz a penetração. Vamos começar falando dos bacteriófagos que fazem um tipo de penetração por injeção. Direito que o vírus não entra. A gente se acopla, ele repara, pô, essa é a minha bactéria preferida. Então ele se acopla e mete o material genético, no caso o DNA, para dentro da célula. Ok? Outros vírus não envelopados também podem fazer esse tipo de penetração por injeção. Agora, olha, existe a fusão do envelope. Aqui no envelope vão ter os Hs e os Ns, glicoproteínas, que vão reconhecer a célula. Ao reconhecer a célula, o envelope ele se funde à membrana plasmática da célula e entra o capsídeo. Repara que ele entrou aqui. Aí ele vai se desmanchar em material genético. Vai adiante para depois eu vou falar dessa parte aqui. E a endocitose é quando entra tudo. Repara que entrou o envelope, entrou o capsídeo, entrou o material genético, tudo entrou. A célula simplesmente, lembra das aulinhas de endocitose, né? Ela conseguiu trazer tudo. Ou seja, a própria célula, mesmo que o vírus entrasse inteirinho, entra tudo, entra o envelope, entra a material genético, não tem, entra tudo. E lá dentro da célula, aí sim o material genético do vírus é liberado, e aí ele vai lá se juntar com o material genético da célula, fazendo com que a célula trabalhe para ele. Se liga que são 3 formas de penetração, mas agora nos próximos slides, no próximo quadro, eu vou mostrar para vocês o ciclo do vírus. Então ele vai desde o reconhecimento até a penetração, até as estratégias que ele toma para a célula fazer mais vírus. E aí existe o ciclo lítico, lisogênico e alguns conceitos que você tem que entender. Então, fica ligado. Então vamos falar do ciclo reprodutivo dos vírus, tendo como exemplo os bacteriófagos. Pessoal, bacteriófagos possuem o ciclo mais estudado e é o que é mais comum cair nos vestibulares. Então esse aqui você tem que saber. Lembrando que existe uma sequência de acontecimentos, de eventos durante esse ciclo. Tudo começa com a adesão. O vírus se adere à sua célula hospedeira. Ok? Adere. Então, simplesmente ele se encaixa ali. Lembrando que vírus são específicos, tudo mais. Bom, depois ocorre a penetração, pelos 3 processos que nós estudamos agora há pouco. Penetrou, mandou o DNA lá para dentro, ou entrou inteiro, enfim, independentemente disso, depois vai ocorrer a biossíntese. A biossíntese é quando o material genético do vírus manda a célula reproduzir mais vírus. Então, ele está fazendo a síntese do vírus. E aí vem a maturação, no qual os vírus são voltados, e finalmente a liberação, quando eles se libertam. Então, isso aqui você tem que ter esse resuminho tranquilo aí na sua cabeça. Mas agora, os vírus, como os bacteriófagos, possuem 2 ciclos. Podem ter 2 tipos de ciclo. Esse aqui que eu falei para vocês, com todos esses eventos, é chamado ciclo lítico. O vírus manda para dentro o material genético começa a comandar a célula e faz com que ela produza mais material do vírus. Material genético, capsídeo, proteína. E esse material do vírus, tanto o material genético, do capsídeo, tudo dos vírus, vai ser montado e o vírus se libera. Ó, toda a sequência que eu falei para vocês. Esse é o ciclo lítico. Se ela produz mais vírus, os vírus se liberam, se ela pode morrer. Na maioria dos casos morre, rompem a membrana da célula. Agora, alguns vírus podem aderir a uma outra prática muito bem estruturada pela evolução. Repara que estes vírus, eles podem agora, o DNA do vírus, ele vai se incorporar ao DNA da célula hospedeira. Repara que o DNA dela, agora parte desse DNA é o DNA viral. Ele se encaixou e passou a fazer parte do material genético da célula. Agora, esta célula aqui, ela vai começar a se dividir. E ao se dividir, divide também o material genético do vírus. Então, antes, ó, ele estava só dentro de uma célula. Agora, ele está dentro de 2 células. Depois de 4, 8, 16 e assim por diante. Ó, se ele está aqui, quando ele está aderido ao DNA da bactéria, no caso, ele é chamado de prófago. Então, se o teu vestibular falar de prófago,
é o material genético do vírus quando está incorporado ao DNA da bactéria, no caso. Beleza? Agora imagina essas bactérias, 2, 4, 8, 16, um monte. De repente o vírus fala, chegou a hora. Aí ele vai tocar o terror. Quando ele toca o terror, significa que ele vai entrar novamente no ciclo lítico. Porque esse aqui, reprodução, é lisogênico. Entrou no ciclo lítico, agora não só com uma série de bilhões, ele vai automaticamente destruir essa célula e liberar muitos vírus. Pá, liberta. Ou seja, ele voltou para o ciclo lítico. Então, resumindo de novo, para ficar tudo claro na tua cabeça. O bacteriófago pode ter o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. O lítico é quando, literalmente, ele manda a célula produzir mais vírus e os vírus vão embora, rompem para procurar outra célula. E o ciclo lisogênico é quando o DNA viral se incorpora ao DNA da bactéria, e enquanto que ela está se multiplicando, está multiplicando também o material genético do vírus, que, no caso, quando ele está incorporado ao DNA, é chamado de prófago. Assim, depois ele pode voltar para o ciclo lítico. Tá boa. Pessoal, esse é o ciclo básico e é o mais comum que pode cair na tua prova. Lembrando que aqui é um vírus de DNA. Agora, você tem que saber também, e eu vou falar rapidamente sobre o ciclo de um vírus de RNA que possui a enzima transcriptase reversa, que é o vírus do HIV. Então, fica ligado. Então, vamos falar do ciclo reprodutivo de um retrovírus. Pessoal, falou em retrovírus, você tem que vir na lata, na hora, o HIV. É o vírus que causa AIDS. É um grande exemplo e é o que tem para a nossa espécie. Beleza? Se ele é um retrovírus, ele tem RNA, é um vírus de RNA, e possui obrigatoriamente a enzima chamada transcriptase reversa. Tem gente que acha que todo vírus de RNA é retrovírus. Errado. Nem todo. Para ser retrovírus, além de ter o RNA, tem que ter essa enzima. Por isso está toda essa certa. É importante você saber. E o que essa enzima faz? Ele vai transformar o RNA em DNA. Por quê? Porque esse DNA vai ser incorporado ao DNA da célula hospedeira. Ele fica ali dentro Agora, o DNA incorporado ao DNA da célula hospedeira fará com que a célula produza mais partículas virais, mais proteínas, mais ácidos nucleicos do próprio vírus, que no caso é o RNA. E esse vírus agora vai deixar a célula e aí vai infectar outras. Pessoal, então, não é difícil. O que é um vírus retroviral? Não. Um retrovírus é um vírus que possui essa enzima que é de RNA. E ele literalmente transforma RNA em DNA, que é incorporado na célula, e aí sim a célula passa a produzir mais vírus que sairão da célula para atacar outras. Eu vou falar um pouco mais na outra aula sobre todos os aspectos da doença, que é muito comum, infelizmente, no Brasil, em vários países, na verdade, né, que se tornou uma pandemia e muita gente morreu. Hoje, sabe que pela AIDS, a pessoa, se tiver um tratamento adequado, saber que o Brasil é um dos pioneiros e um dos exemplos do tratamento para AIDS, infelizmente não tem cura, mas tudo isso eu vou falar na aula de doenças virais logo em seguida. Agora, vou apagar isso, gente. Estamos chegando no final da aula de vírus. Mas tem mais um conceito que você tem que saber para que não tenha dificuldade nenhuma em nenhuma questão de vestibular. Então, fica ligado. Então, vamos para a última etapa da aula, onde falamos de partículas subvirais. São 3. Viróides, virusoides e prions. Os prions é um terror. Calma aí, vamos falar. Primeiro, os virusoides. São pequenas moléculas de RNA simples e circular que ficam no núcleo da célula hospedeira. Ele nunca vai sair da célula como se fosse um vírus. Então, ele fica ali paradinho. E ele é associado a doenças em plantas. Só se descreveu até agora viroides em plantas. Já os virusoides, eles são muito semelhantes aos viroides, só que esses aqui, eles só vão ficar ativos e causar a doença na presença de um determinado vírus. Então, imagina que ele está sozinho na planta lá. Está lá, de boa, não causa mal nenhum. De repente, a planta é infectada por um vírus. Pá! Esse aqui começa a ser determinado. Isso não é todos os vírus, dependendo da afinidade que eles têm. Então, na presença de um vírus, o virusoide passa a se multiplicar e causa a doença também nas plantas. E os prions, pessoal, é a coisa mais louca que tem. Porque são proteínas que, por exemplo, os animais mesmo, os animais têm proteínas que estão lá, não causam mal nenhum. De repente, por um mistério do acaso,
essas proteínas se transformam num exército devastador que destrói, mata. Por exemplo, é a doença da vaca louca. Gente, a doença vai do nada, a vaca fica louca, literalmente. A vaca está louca, ela morre. E pior ainda, mais assustador, é a insônia familiar fatal. Simplesmente, por causa de prions, a pessoa não consegue pegar no sono, não consegue dormir. Claro que sim. Então, não dormir, isso mata, claro que sim. Depois de alguns dias, tu começa a alucinar e vai até o teu cérebro falhar e tu morrer. Então, gente, são duas doenças gravíssimas que são causadas por prions. Prions, então, são proteínas que têm associadas aí, né? E essas proteínas, do nada, elas se modificam, se transformando em um exército infectante. Aí ele pega e destrói outras proteínas, ele vai literalmente convocando outras, e esses prions, como um exército, destroem as outras células. Portanto, muito grave. Esses são os 3 tipos de partículas subvirais que, claro, a gente na aula do professor Samuel Cunha, você sempre tem a informação mais detalhada e a informação mais certeira para qualquer prova de Enem e vestibular. Gurizada, foi um prazer imenso essa aula aqui, confesso que deu bastante trabalho, muito desenho, muita pesquisa, enfim, mas ela foi redondinha para você. Então, fica aqui para todos o meu grande abraço e nos vemos muito breve no próximo vídeo. Tchau, tchau. Alguma dúvida daí, pessoal? Esse foi um vídeo mais longo, mas ele era o mais completo que eu achei sobre vírus. Vírus, quase a gente não acha uma aula tão boa igual a essa. Bom, tem mais um assunto aqui, eu sei que está sendo muito complexo, mas esse eu preciso falar, pelo menos citar, para a gente adentrar ele um pouquinho mais na próxima aula, tá? Vou falar rapidinho aqui. Só abrir a apresentação aqui, só um minutinho. Então, eu vou falar um pouquinho sobre biofilme microbiano, que tem tudo a ver com tudo isso que a gente viu até agora. Os biofilmes, eles são formados tanto por bactérias, quanto por fungos, quanto por vírus. Em sua grande maioria, eles são formados por bactérias e fungos. Bactérias, cerca de 70% a 80%, e fungos, o restante. Mas o que é um biofilme propriamente dito? Biofilmes são geralmente definidos como agregados celulares microbianos ligados a uma superfície e revestidos por uma matriz de polímero que eles mesmos produzem. Por exemplo, aqui, ó, o tártaro, que é essa massinha aqui nos dentes, ó, é um tipo de biofilme, uma superfície biótica, biológica. E eu tenho biofilmes também que eu não vejo, que estão ali na nossa esponja, que a gente lava a louça todo dia. Quando a gente não troca, fica nessa situação. E eu também tenho biofilme aqui, ó, na escova de dentes, ó. Aqui a cerda de uma escova de dentes, ó. Cheio de biofilme. Dentro desse biofilme está cheio de bactéria. Bom, então, em ambientes naturais, 95 a 99% dos micro-organismos, eles vão existir na forma de biofilmes. Eles podem ser encontrados em quase todos os substratos e superfícies que possuem um nível de umidade e de nutriente o suficiente para suportar o crescimento. Então, as bactérias são um grupo que mais predominam dentro do biofilme. Mas não quer dizer que o biofilme seja só de bactéria. Mas por que elas são o grupo predominante? A velocidade de replicação, a elevada taxa de reprodução, a grande capacidade de adaptação e a produção de substâncias e estruturas extracelulares são as principais características que fazem os micro-organismos grandes capacidades de produção de biofilme. Até aí, tudo bem? Eu vou pausar aqui. Na próxima aula,
a gente continua, tá? Senão vai ser muito conteúdo de uma vez. Alguém tem alguma dúvida? Ai, por enquanto tá tranquilo. Certinho. Qualquer coisa, se tiver dúvida durante a semana, pode me mandar mensagem, pode me chamar lá no chat que eu respondo, tá? Essas aulas que eu passei agora eu vou anexar no Proesc. Só um negócio que eu anotei. Eu me perdi na parte do Virion. Eu peguei pela metade. O virion é quando o vírus ainda não infectou, não parasitou nenhuma célula. A gente chama de vírus. Ah, mas aí ele já tá dentro do organismo, ele só ainda não tem uma célula. Isso. É a partícula do vírus que ainda não infectou nenhuma célula, é chamada de vírus. Ah, tá, entendi. Esses detalhezinhos eu não vou focar muito na prova, tá? Porque eu sei que é muito termo, muito detalhezinho. Eu vou pedir coisas básicas, tá? Não precisa se preocupar com virion agora, não. Só quero que você saiba que existe. Tá. Bom? Mais alguma dúvida? Por enquanto é só. Certo, então. Então a gente vai encerrar até a próxima aula. Aí no cronograma tem o restante de páginas que vocês têm que ler, tá? Eu vou voltar um pouquinho agora em bactérias na próxima aula. E depois a gente já começa a parasitologia, tá? Ok. Certo? Então, muito obrigado, viu? Boa noite, bons estudos. Boa noite.